Agora vamos chamar as nossas próximas convidadas para fechar com chave de ouro aqui, hein? Quer ver alguma coisa de água, trocar água, microfones? A gente faz tudo. Faz tudo, irmão, é isso. Manda orçamento, pensa no brief, filma, locução, narra. Muito bem, ó, ela, engenheira civil de formação, mas se encontrou como empresária e produtora, criadora de conteúdo, usa o Instagram para compartilhar seu amor pelo lifestyle carioca, moda, bem-estar e os desafios da maternidade, meus amigos. Sempre de forma leve e muito real. Já participou fazendo perguntinhas? Façam muito barulho, vem pra cá! Cíntia Elshire! E as meninas, ó. E aí, Cíntia, bem-vinda. Tudo bom? Show de bola, fica à vontade, pode sentar. Ó, amigas cariocas que compartilham dicas sobre o Rio de Janeiro, incluindo moda, beleza, lifestyle, viagens e autocuidado, com estilo autêntico, super acessível. Elas criam os conteúdos sobre lugares interessantes e tendências, com experiências pessoais e sugestões do que fazer no Rio e na vida. Fernanda Brito e Marina Reis, vem pra cá, dupla carioca! E bem-vindas! Tudo bem? Tudo bem? Fica à vontade. Por favor... Vê se está funcionando os microfones aí. Oi, gente. Oi, boa noite. Oi. Eu queria que você se apresentasse. Você pode dar um salve para a galera, falar de onde vocês vêm, para onde vocês vão. Somos cariocas, obviamente. Meu nome é Fernanda, tenho 39 anos. E tenho dupla carioca junto com a Mari há mais ou menos 12 anos. Isso mesmo. Desde 2012. Tem um pouquinho mais até, inclusive. E é isso. Formação. Já? Formação. Já pode te ouvir. Já pode. Pode. Então, eu me formei em moda. Tá. Já tem muito tempo, gente, que eu me formei. Tô velha, né? Tá, não, Mas tá é isso, me formei em moda, fiz 2 anos de direito e depois eu vi que realmente meu negócio não era assim muito tradicional e fui para moda, que tem tudo a ver com o que a gente faz hoje em dia, sabe? Então, total. foi bem legal. Boa. E eu sou a Mari, eu sou a loura da dupla, muito conhecida como a loura, que é loura e morena. Tenho 37 anos, eu sou formada em propaganda, né, publicidade e propaganda. Fiz também um pouquinho de veterinária, 2 anos. E aí foi bem na época que começou a história do Dupla Carioca. E eu também tenho uma plataforma de autoconhecimento para mulheres, chamada Aizens, que... para todo mundo que está buscando autoconhecimento, mais saúde mental, que eu acho que é todo mundo, né, gente? E é isso. Boa noite, eu sou a Cíntia Elshire. Eu vou ser um pouquinho mais nerd, vou seguir meu roteirinho, tá? É a primeira vez aqui falando em público. Jura, Então, Cíntia? primeiro eu quero agradecer a Digital Rio, a você, Davi, ao Uniswan, ao Gabriel, que sempre acreditou muito na gente e nos deu oportunidades. Valeu, Gabriel. Valeu, Gabriel. Valeu. E segundo, vocês devem estar se perguntando, quem é essa Cíntia sentada junto com a dupla carioca, né? Então, primeiro de tudo, Todo mundo nós somos... sabe, é o trio. Os cariocas normalmente sabem, né? Mas, além de muito amigas, nós também temos uma trajetória profissional juntas. Eu acho que por isso que a gente também está aqui, para contar e compartilhar um pouquinho sobre. E também eu sou microinfluenciadora, então acho legal também trazer... Eu vi que hoje nós tivemos vários convidados, né, com muitos seguidores, mas também ver que microinfluenciadores também podem ter isso como um trabalho, uma profissão e, sim, ganhar dinheiro. É isso que a gente queria. Acho que quando veio a proposta do evento, e eu acho tão rica essa oportunidade de troca, né? Porque é um momento difícil pra caramba. Você vê, ó, troca de carreira, vai para um lado. Eu também, 1 milhão. Eu me formei em educação física. Quando eu vi, eu estava vendendo panela na TV. E tudo vai acontecendo na vida da gente. É a doideira. Mas eu acho que é um momento que a gente precisa de muita inspiração, né? E toda e qualquer inspiração, ela é bem-vinda para, de repente, se agir amanhã diferente. Então, trocamos ideia o dia todo. E a galera é bacana, porque tanto a participação online no YouTube quanto a galera aqui presencial... toda e qualquer informação pode mudar a vida. É ou não é? De repente, amanhã você já troca ideia com o Gabriel e já começa a estagiar. É ou não é? A gente estava trocando muito essa ideia. Então, eu queria saber de vocês. Como é que nasceu a ideia do @? Quando que vocês entenderam que isso sim poderia ser
uma profissão e viver disso? Como é que foi essa transição toda? Então, eu acho que você falou muito o que a gente passou. Eu, infelizmente, meus irmãos nasceram assim, os dois queriam ser médicos. E eu gostava de música, eu gostava de arte. Então, quando eu comecei a chegar perto do vestibular, eu fiz direito, porque minha mãe falou assim, ou você faz direito, ou você faz economia, o que não dá é para fazer moda. Então, eu fiz direito, depois eu fui fazer moda. E mesmo trabalhando com moda no mercado, no escritório de moda, eu mesmo assim não estava feliz. Então, assim, é aquela coisa, a gente fica buscando, assim, é difícil você ter 17 anos de já saber o que você quer da sua vida. E mesmo assim, mesmo sabendo, você vai mudando, né? Exato. E eu sempre gostei, isso deve ter sido que em 2010, que começaram os blogs de moda, eu amava. Óbvio, formada em moda e tal. E eu falava, tudo que eu queria era ser uma blogueira de moda, assim, a Tássia Naves, a Nativosa, esse pessoal que hoje em dia já é gigante. E eu falei para a Mari, e a Mari também estava um pouco perdida, enfim, depois você conta a sua parte. Eu estava fazendo veterinária, eu tinha me formado, né, em publicidade e estava fazendo veterinária. Aí eu falei, Mari, o que você acha da gente fazer um blog? Tipo, eu completamente perdida, não sei o que estava fazendo. Aí eu falei, Mari, o que você acha de fazer um blog? Aí a Mari, de moda? E a Mari também não tinha essa, né, não uma coisa que você curtia muito, zero, né? Zero. E ela falou, eu topo, mas quero também mostrar o que eu gosto. Eu falei, amiga, eu fico mais com a parte de exercício físico, de vida saudável e tal, e você fica com essa parte de moda, assim, porque eu não tenho nenhum talento para falar de moda. E já foi um diferencial nosso que a gente já começou a pegar, ir para uma vertente diferente, né? Que é o que a gente fala muito, que é o importante quando você vai começar a fazer, né? Influenciar, você precisa ver o que você gosta de fazer, né? O que você tem credibilidade ali, o que você manda bem e tal. E a gente falou, cara, vamos ver uma paixão também comum nossa, e a gente falou, cara, vamos falar do Rio de Janeiro. Porque a minha família também, metade da minha família é paulista. Então, os paulistas, quando vêm para o Rio, né, sempre ficava aquela coisa assim, nossa, vocês andam assim, vocês vão para a praia, depois vocês emendam não sei aonde, depois vai para o bar. E, né, tem essa coisa, assim, o lifestyle carioca, ele é muito, né, tem um glamour, assim. Apaixonante. Né, exato. E aí a gente falou, cara, vamos, então, misturar isso, você fica um pouco mais com moda, eu fico mais com essa parte, a gente também começa a dar dicas do Rio de Janeiro. E aí acabou que foi misturando tudo e a gente, lá no início, a gente dava muito, era mais focado em moda, né, mostrando moda carioca e dicas de trilhas do Rio, lugares também, legais, né? Restaurantes, hotéis, enfim, isso. E depois foi migrando, né? A gente foi muito entendendo quem a gente era, o que a gente gostava de falar e também fazendo essa dobradinha com o público, né? Vendo o que o público gostava de ver, assim. Então a gente fazer uma postagem era bem aquela coisa assim no escuro, assim, né? Tipo, a gente sentia que dava muito resultado, dicas, né, de coisas para fazer no Rio, mas depois a gente não ficou mais fitness, aí depois a gente caiu do fitness, mentira, a gente ainda faz vida, mas a gente foi para moda. Não que caiu, é porque assim, isso era muito orgânico nosso, a gente sempre treinou, tipo, desde os 15 anos, assim, isso é uma coisa, nós somos amigas desde os 15 anos de idade, né, a gente tem aí, sei lá, mais de 20 anos, né? de amizade, então era uma coisa que unia muito a gente, era academia, era esse lifestyle, essas coisas, então isso foi orgânico. Então, teve o boom, né, da Pugliese, da Carol Buffari e tal. Então, não foi uma coisa forçada, nossa, cara, isso aqui tá bombando, vamos fazer isso. Foi uma coisa natural, nossa, né? Tudo que a gente passava, a gente fazia. A gente ia comer naqueles restaurantes. A gente... Baseado na paixão, né? Porque isso acho que é uma força muito legal para quem está começando, de repente, fala, para onde que eu vou? Acho que o que todo mundo passou por aqui hoje e falou e deu essa dica, que é assim... Encontra algo que você realmente ama. Você não consegue manter, né? Se você não se apaixonar por aquilo, você não consegue manter. E a gente sempre gostou muito, uma coisa que uniu muito a gente no início, a gente começou a ser amiga porque a gente morava perto e a gente tinha que ir para a academia e a Mari não tinha carteira de motorista. Eu reprovei algumas vezes no Detran. Fizeram um complô, gente, contra mim. E hoje pegaram de novo essa carteira, gente. Mas aí, quando pegaram, eu perdi muitos pontos, sabe? Inclusive no celular. Eu falei assim, eu não quero mais carteira. Porque eu vi que eu era muito perigosa. Eu acho que é uma grande responsabilidade. Você vê realmente que, cara, não é pra mim mais dirigir, entendeu? Porque não é. E eu tô super bem com o Uber e tal, então tá maravilhoso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, a gente mostrava o que a gente já fazia, entendeu? Mas eu acho que a gente foi sentindo no mercado mesmo o que estava chamando mais a gente. Então, assim, mostrava, a gente sentia que as marcas de
lifestyle saudável puxavam mais, então a gente falava mais daquilo. Depois a gente trabalhou com o pessoal de moda, a gente falava bastante de moda também, mas sempre mostrando a nossa rotina Mas aí já saudável. com marcas envolvidas, porque assim, ó, quando Já. vocês... Já. Quando vocês... vamos se juntar, amiga, vamos produzir conteúdo, vamos. Quando foi do R$0 pro primeiro trabalho que entrou uma graninha assim? Demorou. Demorou? Acho Muita que foi permuta, né? muita Vinha permuta. muita permuta. Mas que Acho que é um gente, início prático, né, para todo mundo, né? Acho que isso também foi uma coisa que gente, isso tem muito tempo, assim. É. Agora é outra coisa. nem dá para comparar. Nem dá para comparar, todo mundo já sabe, entendeu? É. A gente, naquela época, quando eu falei, pai, eu vou fazer um blog, ele, o quê? Vocês estavam desbravando. Até né? hoje ele não sabe muito bem o que eu faço, entendeu? Mas ele... O que você perguntou? Não, era desse início, porque assim, mas é que você falou, o início também era muito antigo, Davi, não dá nem pra gente comparar da primeira hoje. marca que a gente começou a ganhar pra alguma grana. coisa. Pra entrar o cascaio, né? Para pagar a conta, né? Exato. Não, assim, é porque a gente não começou como, vamos fazer isso aqui só como uma paixão, um hobby, porque muita gente começa, acho que desde o início a gente já queria que fosse um negócio nosso, um trabalho, assim, sabe? A gente fazendo o que a gente gostava, né? Mas já com essa visão assim de ser o nosso trabalho. E aí, quando começou assim, a ter os trabalhos, a gente teve que fazer essa virada também. A gente se valorizou muito, desde o início, sabe? Tipo, agora a gente não faz mais, é uma escolha mesmo, porque a gente via muitos blogs grandes, muitos influenciadores grandes, que a gente fala, nossa, eles estão bombando, porque tem essa ilusão, né? Eu acho que todo mundo tem essa ilusão de que, nossa, tudo é muito fácil, que a gente vai ganhar uma grana e vai ser tudo muito rápido. E, na verdade, quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a ver o quanto de vários canais que vivem de permuta. E a gente não queria viver de permuta, a gente queria trabalhar com isso, né? Emitir nota. Exato, e a gente teve que fazer essa postura de, tipo assim, cara, não, a gente não aceita mais, pra gente começar a se valorizar, a gente foi vendo o nosso retorno, né? Então, a gente foi começando a tomar essa segurança de que, pô, é justo a gente cobrar, porque a gente dá esse retorno. Então, a gente foi... Não, e naquela época nem tinha muito essa história de ter media kit. A gente nem sabia como começar a dar um valor para passar para a pessoa, entendeu? Imagina, não tinha nem vídeo no Instagram. Que loucura, era foto só, né? Foto. Não tinha stories, muito menos. Não tinha Saudade. stories, Não era tinha só stories. fotinho. Então, era outra coisa. Mas a gente começou... O primeiro trabalho que a gente fechou foi com uma marca de bijuteria. E, assim, acho que uns 2 anos e meio depois da gente começar a fazer conteúdo. Depois do start de realmente vamos trabalhar nisso, amiga, vamos viver. Show. Legais, marcas grandes começaram a procurar a gente. Eu acho que tá falhando, tá? Vê aí. E você, Cíntia? Então, eu acho que eu nem cheguei a comentar, mas eu sou formada em engenharia civil na FRJ. Penei muito para me formar, consegui, mas não era feliz, realizada, não era aquilo que eu queria. Mas como as meninas, e como acho que muitos jovens, né, passam por isso, também não sabiam o que queriam. A gente não sabia o que queria. E aí, enfim, me formei, comecei a atuar na área e até mesmo na época da faculdade, por passar por muitas greves, né, e férias longas, eu acompanhava muitas meninas nos trabalhos. Primeiro assim, né, não chegava nem a ser trabalho, né, era Ela acompanhava a gente, por exemplo, a gente ia fazer uma trilha para postar. Ela sempre era amiga que ia junto, né? nos programas, isso que eu queria falar. Uma coisa assim, eu pergunto O senhor uma não coisa tá... pessoal. O que foi? A energia? Não, vamos pode mudar ser. isso aqui agora. Deixa eu ir contando os programas. Elas iam... Primeiro, toca, vocês Brasil? exploravam muito o Rio, né? Aí você, vamos fazer uma trilha em Guaratiba. Ia se junto, porque eu filmava, ajudava, me divertia. E gostava das mesmas coisas que a gente, né? E gostava. Além dessa amizade, eu tinha disponibilidade e acabou também depois sendo um trabalho. Não, né? e uma coisa, a Si, ela sempre foi a nossa... braço direito, tipo a nossa fã, que acreditava, que falava, não, vai dar certo, mas que não, estou com vocês. Então, a Si foi realmente uma das nossas amigas que foram número tudo 1, pra gente. mesmo. A gente brinca que é trio carioca, mas realmente é um trio, porque desde o início a gente sempre trocou muito, você fez muito parte disso, assim. Obrigada, tá, amiga? Obrigada a você. Palmas pra esse momento, gente! Calma aí, vocês eram... Como é que essa relação começou? Você era, tipo, fã? E virou amiga? Vocês eram amigas já antes? Elas se conheceram antes. A gente se conheceu no A gente se cursinho, conheceu né, num amiga? cursinho, Tá. nessa fase mesmo de pré-vestibular. Ah, Aí depois, tá.
cada um passou para sua carreira. A Cintia era uma nerd, sempre foi nerd, sabe? Tipo assim, já Era mais cabeçuda. certinha. Falei, vou colar nela, porque eu nunca Nossa. fui, entendeu? Passa dois, passa E dois. aí a amizade continuou durante a formação, mas ninguém tinha se encontrado. A gente, meu Deus, Tá. não é possível, o que a gente vai fazer? E aí elas começaram com o blog, com o Instagram. Eu, naturalmente, comecei a participar dessa forma genuína, mas foram aparecendo oportunidades, até como uma assessora ali, ou para filmar aqui. Sim. Enfim, até que chegou um momento que elas viram o potencial delas, né? Que como, eu lembro direitinho, quando a Mari usava uma blusinha, a marca chegava, gente, esgotou a blusa que a Mari usou. A Nanda dava uma dica de make, esgotava. Aí elas tiveram essa ideia, por que não a gente não ter uma marca nossa, né? Para a gente também vender e ter o nosso dinheiro. Ótimo. E aí, na época, elas decidiram abrir uma marca relacionada ao lifestyle carioca, mas precisavam de uma outra pessoa, com uma outra cabeça, com essa parte mais analítica para fazer parte. Foi quando elas me convidaram. E aí foi até a minha primeira transição assim de carreira, que eu acho que eu queria muito sair da engenharia, mas também não sabia para onde ir. E foi quando a gente criou a marca, Loja Dupla Carioca. Eu acho que você está funcionando. Eu acho Agora- que o seu tá agora super voltou. Isso. Tô bem com esse. Você tá bem com esse? Tô, Ela obrigada. curtiu, bateu Já ali, tá irmão. pegada. Tudo nosso. Segue. E aí, nós começamos a loja, deu super certo, né? Vivemos vários desafios, várias conquistas com a marca. Chegamos até 5 pontos pelo Rio, muito no formato de coletivo. Vocês devem saber como é. Não, e de feirinha, a gente começou na feirinha. Até ver sim, eventos. se a Tijuca ou Oficial da Barra, a gente não fez na Barra, mas na Tijuca, lembra que a gente fez 2 feirinhas? Te levava. Lançamento de um prédio, de uma... Foi muito legal, foi uma fase muito legal, assim. Enfim, e aí depois chegou o momento, aí chegou a pandemia, a famosa Ah. pandemia, os desafios, a gente teve que repensar muito em tudo, fechar as lojas, né? A gente estava na época com 5, e acho que junto com a pandemia também tiveram outros fatores em paralelo. Eu virei mãe, né? Acho que a maternidade faz a gente repensar em muitas coisas. As meninas também estavam super focadas em alta com o trabalho delas, de influenciadoras, né, com o Instagram, sendo uma coisa muito mais vantajosa financeiramente. Eu tinha começado o Aizende também, foi na pandemia, sim, né? Você também criou um novo projeto. E aí chegou num dado momento desses desafios que a gente teve que ou investir com tudo ou repensar no futuro da loja, da marca. E estavam todas já com outras prioridades, né? Eu também começaram nesse paralelo de eu estar sempre com as meninas, compartilhar. Eu comecei compartilhando muito no meu Instagram, meu perfil pessoal, que nem era o objetivo seguir uma carreira ali, o meu dia a dia, os bastidores da loja, um pouco do empreendedorismo, dessa forma natural que foi acontecendo, né, com a gente, que não foi uma coisa, né, programada. E eu vi que as pessoas foram se identificando, eu também fui criando muito um público, eu tinha uma visibilidade pelo Dupla e as pessoas chegavam até mim e ficavam, e se identificavam. E eu, naturalmente, fui ali também compartilhando meu dia a dia, minha vida, enfim. E fui criando muito esse meu cantinho seguro, né, no meu Instagram. E aí também começaram a aparecer oportunidades, marcas, trabalhos, e aí você começa a pensar, gente, por que não? Porque você tem uma marca, um investimento muito alto, muitos E ela é riscos. muito boa, gente. Ah, A gente, Cintia, ela é engajamento muito lá no alto. boa. Eu vou puxar o saco de vocês no final. né? Não, sério. Pode Trocando começar. as ordens. Adoro, vamos Eu embora. indico muito. Claro, eu aprendi com quem, gente? Eu sou incubadora aqui, de Dupla Não, Carioca. amiga, isso que é legal, né? Porque hoje em dia eu vejo que eu aprendo muito com você também, né? As fotos, a Cintia tem um olhar, uma estética, assim, muito dela, assim. Então, várias vezes, né, amiga, eu falo, caraca, amiga, ela arrasa, gente. É muito Ai, legal gente, te pronto. ver também. E o legal é que eu fui me descobrindo. Foram oportunidades que a vida foi dando, e se você está ali atento e não desperdiçar, você também vai seguindo. Então, foi daí que o meu perfil, que era um perfil, né, particular, começou a virar mais público e também trabalhos a acontecerem. E aí que você começou a investir energia para virar business mesmo. Aí a segunda virada de transição de carreira foi quando a gente decidiu, de fato, encerrar a loja e eu pude colocar a minha energia toda para a influenciadora, porque eu tinha a marca, né, toda a gestão, a gente tinha uma equipe, mas me demandava muito. Sim. E eu também fui mãe, então estava passando por todos os processos da maternidade Nossa, ali. aquela loucura. E aí, realmente, com o meu perfil, podendo dar o meu nome ali, as coisas do meu jeito, eu gostei muito. Como a Mari falou, eu vi que eu tinha aptidões para muitas coisas e comecei a explorar e ficar confiante naquilo.
Então, eu segui com tudo também. Para começar a entrar uns dinheiros também. Com certeza, a gente quer também, né, que comece. Muito bom. Fala aí, eu quero ouvir vocês agora. Pergunta para as meninas. Aproveitem, gente. Pelo amor de Deus. Lá no fundo, o microfone mais rápido do Rio de Janeiro vai chegar para você. Atenção, ele está indo. Aproveita, galera. Agora é a hora de vocês pegarem todo o conteúdo que vocês quiserem, pelo amor de Deus. Diga lá, meu irmão, seu nome? Boa noite. Tá funcionando ou não? Ah, tá vendo? Mas dá para escutar bem. Vai, venha, venha. Boa noite, professor José Carlos Pinhais, do curso de administração. Eu queria primeiro, parabenizar vocês. É muito gostoso ouvir vocês três falando. É muito bacana mesmo. Obrigada. E aí a minha dúvida, ela é diferenciada para vocês duas que começaram lá na linha de escada, né, na internet de escada, e para você que me parece que começou um pouquinho mais recente, né, não foi tão distante quanto elas duas. Para vocês duas, um dos maiores desafios hoje dentro da área do marketing é saber o quanto que o influenciador converte na venda. Porque às vezes você pode ter uma audiência muito grande, você pode ter uma quantidade de visualizações, comentários, curtidas gigantesca, mas como convencer uma marca que isso vai ter como consequência o aumento no faturamento dessa marca? Então, a pergunta para vocês seria essa: como vocês fazem para trazer essa noção para a marca, convencendo as marcas a contratar vocês? E aí, para você, Cíntia, hoje eu vejo muito aparecer na internet mais do mesmo. Aparecer no Instagram, no TikTok, mais do mesmo. Tipo, deu certo com fulaninho, eu vou fazer parecido para ver se dá certo comigo também. Lá no teu início, você pensou em alguma coisa de o que eu posso fazer diferente para não ser mais uma nesse jogo, para ser alguém que é diferente dos outros? Jogou. Gostei dessa Jogou. Os Arrasou dois nas lados. perguntas. Primeiro que a gente tem uma assessoria, né, nossa agência, assim, que é a Suba, que é de São Paulo, e ela trabalha muito fazendo essa nossa... Vendendo a gente. fazendo essa Vendendo a prospecção gente, literalmente, né? Mas acho que com o tempo, assim, acho que tem várias coisas, assim. A gente foi ganhando muita credibilidade com o tempo, assim, né? Então a gente parou, no início a gente precisava se provar muito, né? Mostrar o quanto que como que era o nosso desempenho. Hoje em dia eu acho que a gente já está num lugar que a gente veio ganhando credibilidade, as marcas vendo o nosso retorno, né? E é muito isso, assim, uma marca vê, tipo, tá sempre de olho, né? Deixa eu ver com quem que elas estão fazendo. Então a gente já tem esse lugar, né, que a gente conquistou com 10 anos, né, de trabalho, assim. E acho que sobre essa questão de venda, né, fugiu a palavra. de métrica. Das métricas, porque tem marcas que querem um branding, eles querem só mostrar que a gente usa, e tem outras marcas que querem ver a venda mesmo, eles querem dar um cupom e querem ver ali quantas pessoas entraram e quantas pessoas compraram. Então, acho que isso é muito diferente, assim. Então, as marcas que a gente está trabalhando hoje em dia, eles querem... eu acho que eles são... Por exemplo, a gente fechou agora com a Hershey's. A Hershey's, eles não estão nem aí para quando eles vão vender de chocolate, entendeu? Eles querem entendeu? É o vídeo que a gente vai fazer, engraçado. Nem tem link, né, por exemplo, não tem link de venda. Então, agora tem marcas de moda, por exemplo, que são menores, eles precisam disso, entendeu? Então, é bom até a marca avisar isso pra gente. Olha, a gente quer que vocês usem o cupom pra gente ver quanto de venda veio de vocês, entendeu? Mas tem marcas que não, eles querem um conteúdo nosso, entendeu? Falando deles. Então, acho que são coisas diferentes, mas, com certeza, a credibilidade, a gente ter, desde o início, feito só marcas que a gente acredita, que a gente usa, eu acho que faz muita diferença também. Desde o início, a gente teve essa maturidade, não só pelo nosso caráter, né, que, graças a Deus, nós somos, né, eu e Nanda, a gente tem um perfil muito parecido, mas a gente também pegou muito boom de muita gente vendendo coisas que não usavam, sabe? Né? E isso, assim, por que os influenciadores eles fizeram tanto sucesso, assim, teve boom? Porque era muito diferente da Xuxa usando Monange, né? Tipo assim, ninguém acreditava que a Xuxa usava Monange. E os influenciadores eles chegaram num lugar de tipo, cara, eles estão falando aquilo ali porque eles realmente usam. E aí começou uma misturada, né? Começou tipo o Pugliese falando de molho Hellmann's pronto,
sabe? A mulher super saudável. Então, a gente também viu muita coisa disso acontecendo e a gente falou, cara, jamais não vamos por esse caminho de jeito nenhum, porque não é da nossa índole e, cara, isso aí não é só números, né? São pessoas que estão ali recebendo. Então, hoje em dia, há muitos anos, a gente tem uma coisa que é assim, cara, quando a gente indica uma coisa, é como se a gente estivesse indicando para a nossa família, para os nossos amigos. E essa é a fórmula que dá certo, sabe? É uma fórmula, isso, né? tipo, que é real, você usa aquilo ali e o público não é bobo. Tem muita gente que infelizmente, tem muita gente que vive um ciclo, né, gente? Qualquer coisa que se anuncia, a pessoa vai comprar, ela não para pensar, esse consumismo louco que a gente vive, mas a gente realmente tem um público que, cara, tá já mais apurado, ele tá interessado em realmente, né, ver o que tem de verdade ali, né? Que demais isso, né, professor? Porque pensa, um trabalho dedicado de 10 anos que quebra a incoerência de publicidade de Xuxa, por exemplo, ou pessoas que usam ou que não usam, e que de repente chega num lugar que você não precisa se provar. Porque assim, para aqueles clientes que querem conferir o cupom, aí os números se mostram. Aí a Suba faz o trabalho lá de mostrar, ó, quanto entrou, quanto vendeu, ou pelo menos quantos acessaram. No Instagram mesmo, né? O Instagram mesmo, ele tem essa ferramenta, né, de analytics para ver exatamente qual foi o alcance, quantas pessoas entraram. Então, acho que também é bem interessante. A gente tem marcas, tipo a Live, né, uma marca que está com a gente há uns 5 anos já. Eles querem ver venda. A gente tem o nosso cupom, né? A gente, até falando um pouco de valores, assim, não vou falar valor específico, mas a gente ganha um valor fixo da marca e também ganha comissionamento, que é uma coisa que também a gente trabalha muito, assim, né? As duas vertentes. Então, eles querem que a gente venda e a gente também quer vender. A gente quer ver a venda, porque a gente ganha comissão também sobre o que a gente está vendendo ali. Então, cupom duplo. Aproveitando. Mas até Olha aí, já anota aí qual cupom de qual Dupla, só dupla. Mas até aproveitando esse gancho, isso também é uma coisa que nós, influenciadores, estamos sendo muito sobrecarregados. Eles querem que a gente seja vendedor. Uma coisa comercial pesada. E também entender que nós estamos também todo ali um brand, um posicionamento. Não, que o Gabriel até falou, né? Uma Que criação tudo uma conteúdo. construção, né? Sim, e não aquela coisa maçante, né? Então, tem também esse desafio. E da sua parte, Cíntia, a pergunta do professor, como é que você Sim. se viu sem fazer a mesma coisa que a galera estava fazendo ou tentar produzir algo com mais É de fato um desafio, porque a gente vê na internet hoje em dia muito do mesmo, mas o que eu fiz para mim e acho que dá certo é, primeiro, colocar muito a minha personalidade ali. Então, acho que você tem que passar por um processo de se autoconhecer e saber os seus pontos fortes. E uma coisa que eu faço e que eu vejo que tem muita identificação é trazer muita vida real, porque o Instagram tem muito isso das cenas bonitas, dos amores, e trazer as dores é uma coisa que eu vejo que as pessoas assim ainda precisam muito de ajuda, precisam trazer essa normalidade, que também a gente também passa, nós, né, a gente passa por desafios, passa por momentos ruins, e quando a gente traz também essa dor ali, eu vejo como as pessoas se identificam. Então, eu amo trazer essa parte do sentimento, é muito um ponto, assim, do meu Instagram. Pisciana, né, gente? Pisciana. Talvez eu chore aqui em algum momento, mas eu vejo como isso é legal e como a gente cria uma rede, né, assim, nossos seguidores, a troca que a gente tem, a conexão, e claro que isso resulta numa credibilidade, em engajamento, em vendas, porque eles criam uma confiança ali com a gente, sabe? O produto que eu falar é porque a Cíntia gosta, é porque tem o perfil dela, né? Tem toda a curadoria dela. Então, essa construção que eu trabalho muito no meu Instagram, e eu tomo todo o cuidado também com as marcas que eu trabalho, porque eu sei da minha responsabilidade com isso. Então, acho que seria, essa é a minha dica. O diferencial é ser você, né, no caso. Ser quem é. Somos únicos, né? Cada e um mostrar, botar a sua personalidade. E mostrar as coisas... porque no Instagram tem isso de a gente achar que aquele 1% que a gente está colocando ali, a pessoa acha que a nossa vida é perfeita, que nosso relacionamento é perfeito, que é todo mundo incrível, ninguém tem nada. E por trás, gente... É tiro, porrada e bomba, entendeu? Acontece comigo, com ele, com vocês, entendeu? Então, acho legal, às vezes, abrir isso, entendeu? É aí que gera o vínculo, às vezes, né? Por exemplo, quando eu tenho epilepsia, quando eu falo sobre isso, gente, super engaja, que as pessoas querem saber. Quem tem, quer falar, pô, mas você não tem vergonha de falar? E começa. Então, cada um tem as suas questões, e quando você abre, é muito legal, assim, sabe? Que você tem uma troca muito boa e as pessoas... gera um vínculo ali.
Exato. Não, eu só queria que você tivesse com o Tá microfone pra galera Senta do YouTube aqui, te ouvir. Deixa eu pegar o Pode você. vir, professor. Porque é rico, pô. Qual é o grande diferencial de um influenciador? O grande diferencial é que a gente dá mais credibilidade para uma marca falando dela própria ou para um conhecido nosso falando de uma marca para a gente. Naturalmente, de um conhecido nosso. E quando a gente tem essas meninas nas nossas redes sociais, a gente meio que se sente meio íntimo delas, né? A gente meio que elas passam a ser nossas amigas. E aí quando elas falam da marca X, não é mais a marca que está falando, são as nossas amigas falando e a gente dando a importância que daríamos para se uma amiga nossa estivesse comentando. Então assim, o grande lance é vocês entenderem isso e para mim está claro que vocês super entendem que o negócio de vocês não é lifestyle, não é fitness, não é moda. O negócio de vocês é credibilidade. E a partir daí, para você, crescer cada vez mais é fácil. Parabéns, meninas. Obrigada. Parabéns. Arrasou. E a gente busca Valeu. muito isso, né? A gente está sempre buscando a autenticidade, né? Porque é muito fácil a gente se comparar o tempo inteiro, né? Todos os dias, quando eu vou entrar no Instagram, eu tenho que fazer esse exercício de não fazer o que está todo mundo fazendo, né? E a gente vê hoje a massa faz isso, é uma trend, está todo mundo replicando a mesma coisa. Então, isso é a morte da criatividade, né? A morte da nossa individualidade. A gente querer fazer igual o que o outro está fazendo é a mesma coisa a gente querer se anular, né? Então, assim, tem que ter essa coragem é uma inteligência também de tipo, a minha diferença é o que vai me destacar, é o que vai me dar o meu poder, né? Minha autenticidade é o meu poder aqui nessa rede, né? Que rico, né? Que troca maravilhosa, gente. Que mais? Perguntas, vai. Aproveita que elas estão aqui ainda, lá no fundo. O microfone mais rápido do Rio de Janeiro. Vai chegar lá no fundo? Vai chegar. Vai chegar. Seu nome, sua área, sua Olá, pergunta. meninas, boa tarde. Me chamo Paula, sou graduanda de jornalismo. E vocês estavam falando exatamente sobre ser diferente nesse mundo onde está todo mundo indo numa mesma maré, né? Indo para o mesmo canto. Como a gente sabe que a internet hoje é muita informação, muitas coisas, a gente tem visto o crescente número de pessoas que precisam, que vão falando de saúde mental no seu dia a dia. Como vocês vivem isso, assim? Como é que vocês desaceleram? Como é que o que vocês escolhem para desacelerar? O que é o tempo livre de vocês? O que vocês não consomem no tempo livre de vocês? Obrigada. Muito legal Adorei. essa pergunta. Quer começar, Mari? Eu acho que, para falar do momento que eu desacelero, quando eu largo o telefone, com certeza, que eu acho que é todo mundo aqui que precisa fazer. Mas eu acho que a música, para mim, é o que mais me desacelera. Assim, eu voltei, eu sempre gostei de música, e, com o tempo, eu fui largando. Assim, e no final do ano passado, eu comecei a voltar a fazer aula de canto, aula de violão, piano. Então, é uma coisa que é o meu momento. É o momento ali que eu estou sem pensar em nada. Eu estou ali só curtindo ali. Então, para mim, esse é o momento que eu mais saio, assim, e ler, e ver série, né, gente? Comer, essas coisas assim. Mas é música, para mim é a música que eu mais consigo me desconectar. Para mim, eu sou extremamente viciada mesmo no celular, em vender. Eu tenho também, né, isso do iZens, essa plataforma de autoconhecimento, que eu estou sempre fazendo vivências, retiros, cursos, enfim, agora também a gente vai ter um aplicativo. Então, isso daqui não tem limite, né? Você pode estar vendendo coisas o tempo inteiro. E, para mim, realmente é um desafio. Assim, eu tenho que estar trazendo muita consciência de falar assim, cara, agora não, agora eu vou largar. E uma coisa que eu fui criando durante, acho que uns 2 anos para cá, é essa coisa assim, eu não tenho que responder todo mundo na hora que todo mundo quer falar comigo, sabe? Eu gosto muito de pensar que a gente vive num mundo onde tudo é urgente e quase nada é importante. Então, eu preciso saber quais são as minhas prioridades. Então, eu defino o que hoje precisa ser resolvido, o que hoje é minha prioridade, e eu vou me organizando. Então, não tenho muito isso, final de semana eu não trabalho, final de semana eu largo o celular. Eu não tenho isso, sabe?
Mas eu sei os momentos. Empreendedor não tem essas coisas não, gente. De horário comercial, não. É a hora que rola. Exatamente. Mas eu sei os momentos que eu preciso desconectar. Mas minha mãe reclama muito que eu não saio do celular. Meu namorado reclama. Então, assim... O que você faz que você acha que mais esquece do telefone? Tem alguma coisa? Academia, né? Não, assim... Um treino cara, bem... nem no treino, né? Porque eu sempre estou Você filmando grava. o treino, Tá porque eu filmando e também divulgando. vendo o treino. Então, eu preciso de uma coisa assim, de realmente me policiar muito, senão eu... né? Mas isso que eu falei, assim, eu tenho minhas prioridades. Então, eu sei a hora que eu não vou estar no celular, né? Então, mas não tem uma coisa assim, uma atividade que eu... Nossa, isso aqui eu vou fazer... Eu acho que eu vou meio que no dia, eu vou vendo qual é o meu momento aqui agora que eu preciso para minha sanidade mental mesmo, assim, porque é muito louco quando você ama fazer aquilo que você está fazendo, né? Então você fica meio sem freio. Eu amo editar, eu amo estar me comunicando, eu amo responder as mensagens, eu amo a troca com os seguidores. Então aí você se perde, né? Então assim, respira, traz consciência e se encontra. Sabe? Só de largar o celular, então, você já está no momento de cuidar da sua emoção, no caso. Assim, eu tenho muito essa coisa assim de vai chegando a noite, eu já vou... Aquela dor de cabeça, aquele olho ardendo no celular. Aí você fala, cara, acho que eu vou ter que largar. Tá bom, Mas eu já. tento assim, 7 horas da noite, Nanda sabe que eu tenho essa coisa mesmo, assim, eu paro num... Você percebe, né, que eu faço também isso, assim, eu só vou responder se for uma coisa... Porque às vezes tem postagem que precisa ser 9, aí tem que empurrar, mas a gente tenta se desconectar umas 7, 8 horas, né, mãe? Exato. E você, Cíntia? Eu tenho essa questão parecida com a Mari, porque além de trabalhar com isso, eu gosto e amo, real. Então, às vezes, eu estou no meu dia a dia, no meu fim de semana, na praia, com a minha família, e eu vejo, nossa, aí eu vou e tiro uma foto. Aí eu vou, faço um vídeo, eu já penso, caramba, eu já tive uma ideia genial para compartilhar. Então, eu tenho que me policiar para realmente poder estar ali nesse momento presente, vivendo aquilo, e não só também filmando, compartilhando tudo. Então, eu tenho me policiado. E outra coisa que não tem como não falar, gente, é a terapia. Tem que estar com a terapia em dia. Porque eu acho que quando a gente está bem internamente, a gente evita disso, dessa comparação, as coisas não te afetam tão facilmente. Então, eu também já tenho um bom tempo que eu me cuido muito para poder viver saudavelmente esse nosso trabalho, que é a internet. Né? É muito fácil adoecer na internet, né? É muito fácil você... Às vezes está com um negócio ali, uma foto incrível, um vídeo incrível, aí você vê o vídeo do outro e fala, putz, o meu tá uma merda, né? Aí, então, é aquela coisa que você tem que estar sempre trazendo consciência e se relembrando de que você faz o que você faz, o jeito que você faz, só você faz, e aí você vai se reencontrando, mas é uma coisa que é de consciência mesmo, tipo assim, em uma respiração a gente volta à consciência e volta e sai desse ciclo que todos nós temos a tendência a entrar, né, quando a gente está na internet. Né? E para desenvolver esse autocuidado, haja análise, né? Haja terapia, haja respirada para encontrar o que te... Você viu que foi difícil encontrar o que faz te conectar, né? Difícil essa provocação. E acho que realmente é para todo mundo, porque o tempo todo a gente está fazendo 200 mil coisas ao mesmo tempo. É ou não é, Gabriel? 400 mil coisas ao mesmo tempo, velho. Você podia fazer uma pergunta aqui? Pode ser? Por favor. Gente, eu sempre agradeço a gente ter passado por esse momento com 30 e poucos anos, porque eu fico imaginando essa galera nova, né? Cara, tá de maluco. 15, 14 anos. Tá louco. Maturidade, né? Vocês falaram muito de conteúdo próprio, mas eu queria saber onde vocês buscam referência. Acredito que vocês peguem referência também boa. Como fazem para criar tanto conteúdo interessante? E a última pergunta era para Nanda. Será que ela pode cantar para a gente depois? Gabriel, Não estava no script, quem que trouxe? Dá um mi menor, maestro. Não, gente. Eu não... Não, daqui a pouco a gente canta, relaxa. Vai pensando na canção que Traz você um quer. drinkzinho para ela. E aí, foram muitas perguntas. Não, mas Eu nem lembro também, parei no canto, referência. Boa, garoto. Então, a gente... Eu acho que as nossas referências de vídeo é na vida, assim, nas histórias que acontecem, nas histórias que as amigas contam pra gente, porque a gente faz muito isso de fazer esquete de histórias que acontecem entre as amigas, né? E que é isso, gente. Tudo que a gente fala aconteceu com a gente em algum momento da vida. Então, a gente busca muito na nossa vida real mesmo.
E quando a gente pega inspiração também, quando a gente pega uma trend, a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente naquela trend. Se a trend, tipo, vira perna para cá e faz não sei o quê, a gente pode até pegar a raiz daquilo ali, mas trazer alguma coisa nossa para aquela tendência, né? Mas eu acho que a gente também a gente entra também em momentos de que parece que não vem nada novo, mas é isso, a gente tem que pesquisar mais, se interessar mais, assistir mais coisas, ler mais coisas para a gente trazendo coisas novas, porque em 12 anos, gente, é muita coisa, né? Muito tempo. Não, e a gente começou agora com esse negócio da série, né? Que a gente lançou uma temporada, né, da nossa websérie, a gente quer fazer a segunda, e porque a gente também está cansado um pouco desse movimento, desses vídeos de trend que faz todo mundo igual, e é o que viraliza muitas vezes para a gente. Então a gente tem que fazer a máquina girar com esses vídeos, porque é o que viraliza. Mas como que a gente consegue fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente acredita, e principalmente o que a gente vai ajudar o nosso público a crescer com a gente, porque a gente está, de fato, influenciando todos os dias o nosso público. Então, com essa nossa série, a gente também consegue plantar sementes, consegue contar uma história maior para o nosso público. E é, de fato, o que me gera alegria hoje em dia, porque se você vão estar, Maricema, fazer esse vídeo da trend, sei lá o quê, cara, não é o que eu amo fazer hoje em dia, sabe? Mas a websérie, para mim, é uma coisa que, nossa, me enche os olhos fazer, sabe? Então, é isso que a gente, né, tá buscando, a gente está roteirizando tal, para poder dar essa continuidade. Tendência você acaba tendo que fazer, né? É isso, tentar fazer da nossa com a nossa cara e procurar mais coisas que vão te alimentar também, né? Porque as tendências são um vídeo de 2 segundos que não vai somar na vida de ninguém, na realidade. Mas assim, você tem que fazer a roda girar, então. E aí? Você, Cíntia? Não, mas foi muito que vocês responderam. O que mais me inspira é a vida. E eu acho que depois, a partir do momento que você tem esse olhar sensível para as situações, para as coisas que acontecem dentro do seu nicho, né? Vamos supor, eu lido muito com a maternidade, então eu estou o tempo inteiro ali, cara, isso foi muito legal, vou trazer isso para o Instagram. Muito dos vídeos de vocês, quantas vezes estávamos juntas numa situação engraçada, a gente fala, não, isso aqui tem que fazer um vídeo porque todo mundo vai se identificar. Engraçado ou triste, né, amiga? Porque a gente brinca, cada hora cai um soldado, né? E a gente vai tentando tirar sarro. Sério, gente. A vida é isso, né, gente? É a gente sempre tentar tirar uma lição daquilo ali, olhar para frente e trazer humor. A gente sempre fez isso, né? Sim. Nós três. Assim. Tudo que é real, tudo que é de verdade, acontece. Não tem jeito, sabe? Acontece. Mas alguma referência específica que vocês tiverem em algum momento da vida? Algum canal, alguma pessoa que vocês olharem e se inspirarem e falar, putz, olha como ela cria, olha como ele cria, que legal. Tem alguém que vocês acompanham, que vocês curtem de verdade, assim? Eu curto muita gente. Muita gente, né? Mas acho de inspiração de vídeo... Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. O Tijuca também. Não, eu acho que o que inspirou, assim, até do início, a gente começar a fazer esses vídeos de humor, eu lembro de ver muito Porta dos Fundos, assim. Que eu acho eles gênios, assim, né? Mas eu hoje em Cócegas, lembra Cócegas? Cócegas, maravilhoso. Não, mas não foi uma referência. Nossa época, outra época, gente. Outro tempo. Outro tempo. Mas eu acho que a gente até, assim, de referência, até eu tenho um pouco de resistência, assim, até de acompanhar. Eu vejo muito isso no Aizens, assim, porque eu não quero copiar, sabe? Sim. Eu não quero pegar tanto. Então, às vezes, até o meu time lá do Aizens, eu peço para eles fazerem a pesquisa, para eles acompanharem mais algumas plataformas, para que eu não perca a minha essência, assim, sabe? Para que eu não faça igual, assim. Mas tem vários perfis que a gente ama, de influenciadoras que a gente ama, Camila Coelho. Cara, eu amo o TikTok. Não então, menina, esse negócio de TikTok shoppers, vocês estão de olho nisso aí já? Ainda não estou sabendo. Não? Porque o TikTok eu gosto de buscar referência, pesquisar e não tanto postar, entendeu? O nosso mais é o Instagram. Sim. Mas eu acho que precisava postar, mas eu porque acho que é uma tendência, né, que vai chegar agora, desse lance da venda direta pelo TikTok, né? Eu também não manjo nada, não, absolutamente nada, eu nem consumo muito TikTok, mas começaram a falar disso. Alguém está sabendo disso aí já? A plataforma vai virar agora um esquema de venda brabo daqui para frente.
Então vocês que aí, ó, Ai, quem se gente, é vender o tanta- tempo todo, desesperador. É tanta adoram coisa. vender, adoram vender, vai A ser gente mais tem uma uma pra lotar a resistência, agenda. né? Mas não tem como fugir. Gente, é porque já é tanta coisa. Quando vem uma nova rede social, a gente fica... Ai, de novo Gente, não. chega. Começar tudo de novo não, pelo amor de Deus. Mas eu gosto do TikTok muito para referência. É. Que eu acho que quem não acompanha o TikTok acha que o TikTok é uma rede de adolescente. Gente, o TikTok Tem muito é uma conteúdo, loucura. tem Se você tudo. gosta de música, é só música. Se você gosta de, sei lá, viajar, é só viagem. O algoritmo é genial, é muito mais legal do que o do Instagram, inclusive. É bizarro. Eu amo o TikTok para pesquisa. Não, tem um amigo que é cantor agora, tá rico no TikTok. E tem isso Fazendo também. desafio. Já viu esse negócio do desafio? Faz mais lives, assim. Fica cantando na live, canta aí eu acabo a minha música, você canta a sua. E a galera vai Vai voltando. pagando. Muito dinheiro ele ganhou. Amiga, você Muito tem- dinheiro. Gente, É olha, eu vou bizarro. fazer uma conta agora e vou começar a cantar. Se vocês, todo mundo der um realzinho... Solta o som, maestro! Vamos acabar com o musical. Não, mas é porque acho que nós somos muito old school. Eu não consigo nem entender isso. Eu também não. Mas tem muita gente ganhando muito dinheiro fazendo Real, isso. real. Agora, esse fim de semana ele falou, e eu nunca tinha entrado. E eu comecei a entrar para entender. E realmente é um desafio. E tem várias pessoas que nem cantam. E vai ganhando dinheiro. E vai ganhando, porque a galera. É isso, tipo, teus fãs começam a te dar. Como se fosse aquela live, sei lá como é que dava rosa, dava. Mas você pô, vai tem prêmio de pagando. R$5.000, os caras dão 5 conto. Aí, Gente. moleque, vamos começar a cantar no TikTok. Que mais, gente? Perguntas pra. Já estamos na reta final, né? Cadê o Gabriel? É isso, né? E aí? Pois não. Você vai? Você vai. Se não for, eu vou. Boa noite, meninas. Boa Quero noite. dizer que adoro vocês, sigo desde 2018. Sou apaixonada. Meu Como nome é é que você Ariane. aguenta, gente? É muito tempo, né? Meu nome é Ariane. Estou cursando, né, o primeiro módulo de publicidade e propaganda. E queria saber de vocês como vocês lidam, né, com essa pressão psicológica de lidar com a internet, né, com saber que vocês lidam com tantas pessoas assim, que vocês influenciam tantas pessoas. Como vocês lidam com isso? Essa parte, assim, para mim é o meu respiro, assim, trocar com as pessoas é o meu alimento, assim, sabe? É a melhor parte para mim é essa, assim. Então, eu acho que o nosso público, não sei, cara, a gente teve muita sorte com o nosso público, assim. Eu acho que a gente sempre teve uma relação muito verdadeira, as pessoas sentiram muita verdade, a gente nunca tentou passar uma coisa que a gente não era. Nunca a galera ficava naquela de hater mesmo, de meio que esculachando, porque a gente já se esculachava. A gente já brincava com os nossos erros, a gente já era um pouco mais desconstruídas. Então, acho que sempre foi uma coisa leve, assim. O que é pesado é essa coisa da comparação, de tipo, pô, você faz um conteúdo, às vezes não bomba, aí você fala, nossa, a gente está... erramos a mão, não sei mais fazer, sabe? Rola essas inseguranças, sabe? Mas a nossa troca com o público sempre foi muito saudável, assim, a gente sempre teve essa sorte. A gente acho que a gente nunca se colocou nesse negócio de perfeição, assim, de que a gente sempre nunca se levou a sério, né? A gente está sempre brincando. Eu estou zoando ela está me zoando, e o público zoa, mas, cara, a gente não tem hater. Juro, não tem ninguém que fale, que vem Nem falar. gosto de falar muito isso, porque vai às que vezes aparece, né? Mas a gente não tem. Lógico que tem algumas pessoas que vêm com uma coisa, mas assim, é 1%, graças a Deus. Graças a Deus. É bem tranquilo, assim. É a mesma coisa, assim, com o meu perfil. Eu consegui também criar um canal de conexão tão legal. Eu recebo tanta mensagem tão bonita. Os seguidores acham que a gente está ali ajudando, mas são eles que muitas vezes trazem tantas coisas boas para a gente. E da gente também saber do nosso poder de influência, dessa responsabilidade que a gente tem, no que a gente compartilha. Então, realmente, eu também nunca tive questões assim. Sempre foi uma coisa muito boa, leve. E também eu acho que eu já falei uma vez, da terapia. A gente trabalhar muito o nosso autoconhecimento, a nossa autoconfiança, porque a gente está ali preparado para se expor. Porque a internet é isso, nós estamos vulneráveis e abertos a tudo. Mas quando também a gente está bem internamente, está em paz, acaba que tudo fica mais fácil. Mas vou falar, os poucos hates que a gente já recebeu dá um nervosinho. Eu não tenho, porque tem gente que fica batendo boca, né, com as pessoas, e eu não consigo. Eu prefiro bloquear a pessoa e não vejo mais, porque é uma energia muito ruim. Eu fico nervosa, eu bloqueio, porque eu não quero ver. Agora, Porque a pessoa que vem mandar um hate para você, ela quer te infernizar, entendeu? Então, assim, é uma
uma briga ali que você não vai ganhar. Eu prefiro bloquear. Não, eu acho que tem isso muita gente se trabalhar, né? Eu acho que hoje em dia, quando eu vejo coisas, eu dou risada, assim, de algumas coisas. Sabe quando você... Porque você olha, gente, ninguém que está feliz vai infernizar a vida do outro, esquece. Então, assim, muitas vezes alguém vem falar alguma coisa, assim, pra mim, acontece muito... Eu brinco muito no meu Instagram, né? Assim, no meu pessoal, assim, tem umas coisas que... Agora eu postei, meu namorado, ele foi fazer um stories meu... Ao invés de repostar, né? Que normalmente os homens eles sempre repostam as coisas, né? A gente posta, eles repostam. E aí meu namorado foi e falou assim: amor, vem cá que eu quero. Vamos tirar uma foto juntos aqui. Eu falei: você vai postar uma foto comigo? Gente, pera. E comecei a zoar no meu Instagram, brincando, né? Que olha, gente, agora ele que foi postar uma coisa comigo. E aí começou, foi pro TikTok, botou como se eu fosse. Quando viraliza é que vem umas pessoas perdidas, né? E aí começou a vir de tudo, assim, gente, como você. Que absurdo você se diminuir dessa forma. Aí começou, assim, muito comentário. Só que eu não tenho vontade de responder um. Não tenho vontade, porque, cara, eu já sei quem eu sou, já sei no relacionamento, já sei que o que importa pra mim é que meu namorado demonstra fora. Então, tem coisas que realmente acho que a maturidade, né, faz você lidar com uma forma mais leve. É até de ser engraçado, tipo assim, de dar risada mesmo, porque eu tenho tanto essa confiança de que, cara, uma pessoa que está bem, que se ama... nunca vai chegar para você e vir te detonar e querer te machucar. Então, assim, essa é uma certeza que a pessoa que está destilando ali uma coisa ruim, ela já vive o próprio inferno dela. Eu não preciso nem tocar o meu dedo, eu não preciso nem entrar nessa energia, né? Que ela quer muitas vezes atenção também, né? Ela quer tipo assim, ela quer te diminuir, porque quando a pessoa faz uma crítica, né, gente... Dá essa sensação, pensa como quando você faz uma fofoca, você vai criticar. Ai, você já viu como é que ela fez aquilo ali? Gente, que absurdo. Você se sente o quê? Você se sente maior que a pessoa, né? Superior, você faz aquilo ali. E tem pessoas que são viciadas em criticar, viciadas em fazer o outro se sentir mal para ela poder se sentir bem. Então, a pessoa já está... né? A gente não precisa fazer nada para essas pessoas, né? É muito autoconhecimento no lance, sacou? Você tem que estar a busca, a gente está buscando. Você tem que estar muito equilibrado, realmente, para não entrar na vibe negativa. No dupla não se cria. Vai, tipo assim, vai zoar a gente e a gente vai zoar junto. É isso aí. Que maneiro, assim. Que maneiro. E aí, pra gente finalizar, vai, perguntas? É isso aí? Temos? Vai lá, vai! O microfone mais rápido do Rio de Janeiro. Boa tarde, me chamo Samara, sou aluna de marketing e eu escrevi 2 perguntas aqui no bloquinho de nota para vocês, 3. Então, como vocês lidam com as marcas e empresas que não batem com o tipo de gravações que vocês fazem? E uma outra pergunta, vocês descartam ou fazem um tipo de vídeos específicos? Então, a gente recusa várias marcas que não têm nada a ver com a gente. Foi aquilo que a gente falou da credibilidade, né? A gente não tem como a gente fazer coisa que não tem a ver. Mas outra coisa que você está falando é quando a marca vem com um briefing de vídeo que não tem nada a ver com a gente. Então, a gente sempre tenta chegar no meio ali, sabe? Mas porque as marcas têm que entender que as pessoas querem ver a nossa linguagem ali. Não adianta eles quererem engessar a gente e fazer uma coisa muito que não tem a ver não tem a nossa cara. Então, a gente sempre tenta chegar no meio termo, assim, né? Com marcas que a gente acredita. Isso vem mudando, né? Antigamente, as marcas elas não entendiam isso, que quem é expert no nosso canal somos nós, né? Tipo assim, a gente que sabe como se comunicar com o nosso público. Então, as marcas elas começaram a entender isso. Então, hoje em dia, ainda a gente não sofre com os briefings, né, que a marca manda para a gente. Faz isso, assim, assim, assim. E a gente fala, putz, que merda, não vai engajar dessa forma. E a gente tenta mexer, às vezes não dá, sabe? Às vezes eles querem daquele jeito, a gente faz. Mas a gente sempre tenta colocar o nosso jeito, porque quando alguém contrata a gente pega aquilo ali como se fosse nosso, né? É o nosso, tipo, nosso produto. A gente abraça completamente a marca. Mas a gente vai sempre, né, fazendo uma coisa assim. Você, amiga? É a mesma coisa. Normalmente, as marcas já trazem, né, um briefing bem com o meu perfil, né, com o nosso perfil. Se ela está te contratando ali, é porque ela quer a sua voz. Mas tem casos que a gente tem que tentar mudar uma coisa ou outra, mas com as assessorias conversando entre si, normalmente é algo que a gente consegue chegar num consenso e fazer assim, um trabalho legal. Acho que, atualmente, as marcas já estão com essa cabeça aberta de conversar, negociar, para fazer uma entrega, né, a melhor possível. Não, a maior satisfação é quando a gente recebe marca que fala assim, o briefing é livre.
que vocês querem fazer? Aí, Vocês pô, já arrasam, já. Faz como vocês fizerem que vai ficar cara, lindo. isso é maravilhoso. E é Quais quando são mais os- funciona. É, que É mais lógico. funciona, sabe? Aí quando é aquela coisa muito... stories igual também, né? Quando eles deixam a gente mais solto, é muito melhor. Mas eu acho que as coisas estão melhorando, né? 5 anos atrás era completamente diferente, né? Elas estão entendendo que é a nossa voz, né? Tem que ser do nosso jeito. Lógico que tem que ter Sim. O os... jogo dos dois, É, né? o jogo Uma dos troca. dois, A porque eles estão sinergia, investindo. né? Boa. Fechamos? Ih, E para o futuro? Eu queria saber de futuro. Quais são os planos? Como é que vocês veem? Porque uma coisa é falar de 5 anos para trás como era e como está hoje. E como é que vocês imaginam 5 anos daqui para frente? Cara, eu acho que no Dupla a gente quer muito fazer nossa série. Série? E fazer com mais regularidade, né? Pegar já o jeito de fazer sempre... porque a gente fez... A nossa primeira temporada foi uma coisa gigante. A gente fez, assim... dá para passar no cinema, se quiser, sabe? é real, assim. A gente É fez na real. melhor qualidade, assim. Mas, assim, é muito trabalhoso. Muito trabalho. É muito trabalhoso. Não, assim, é mais a questão, tipo assim, não dá pra você fazer e achar que vai explodir e acabou, vencemos na vida. É isso que a gente fala, tem que ter muita constância. Então, agora a gente tá com a cabeça de que a gente tem que fazer uma coisa que funcione pra gente estar com essa série fluindo, sabe? A gente foi aprendendo muito, a gente pegou muito aprendizado dessa primeira, assim, pra poder fazer a segunda, sabe? Que demais. Terceira, quarta, quinta. Aí, um caminho, então, de séries. Séries. Séries, isso. Boa. E você, Cíntia, como é que você vê esse futuro, esse crescimento, as possibilidades? Vou até brincar com o Gabriel. Eu vejo o Digital Rio pelo mundo, tá? A gente dando palestras e mais Aí. palestras, né, Gabriel? Mas estou brincando. Continuar seguindo no meu Instagram, que realmente eu amo, gosto muito. Tenho vontade de criar projetos muito focados para a maternidade, falando muito dessas dores, desses processos que nós mulheres passamos. E eu vejo como cria conexão e, enfim, seguir compartilhando o meu lifestyle, o meu dia a dia. E Sempre também- juntas, né, amiga? Sempre juntas, nosso com certeza. trio carioca juntas. Não, E, isso não tem como. mudando, é engraçado que a gente, cada uma passa por uma fase diferente, mas a gente continua best friends, né? Outra com filho, daqui a pouco outra tá com filha, outra solteira, tá namorando, tá casada. Mas isso é isso, aí. continuamos A vida juntas. como ela é. E é isso, a vida vai mudando, a gente vai junto. Maravilhosas, gente. Muito obrigado Obrigada. pela disponibilidade de Obrigada a vocês, vocês. de toda essa troca. Rico demais. Obrigado vocês que ficaram aqui o dia Obrigada. inteiro com a gente. Obrigado, galera do YouTube, que participou, acompanhou toda essa coisa linda. Tamo junto demais, fechou? Digital Rio 2025 vai ficando por aqui. Beijo no coração. Encerrando lá no YouTube. Tchauzinho pra galera do YouTube. Tchau. Valeu, encerramos Obrigada a demais. transmissão. Fernanda, Mariana, Cíntia, palmas para as três maravilhosas. Mais uma vez esse convite especial. Muito obrigada, gente. Queremos mais, queremos mais. Queremos muito Até mais.